Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas de volta para a última palestra deste primeiro dia de congresso. Trazemos agora a palestra de encerramento deste primeiro dia de congresso para abordar o tema resolutividade na negociação coletiva e indisponibilidade do direito. Convidamos os palestrantes, a excelentíssima senhora promotora de justiça e coordenadora do NUPIA do Ministério Público de Santa Catarina, Ana Lu Liberato Longo. E o excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte e membro titular do Comitê Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva, o CONAFAR, Marcos Aurélio de Freitas Barros. E como mediador desta palestra, invitamos o excelentíssimo senhor promotor de justiça do MPPF, Fábio Henrique Cavalcante Estevan. Podem tomar seus lugares, por gentileza. Deixo a palavra, então, com o mediador, Dr. Fábio. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à última palestra dessa noite. Resolutividade na negociação coletiva e indisponibilidade do direito. E eu vou fazer uma breve leitura do currículo do convidado, da convidada. Pois bem, a primeira convidada, a Ana Lu Liberato Longo, é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, coordenadora do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do mesmo órgão e integrante do Comitê Permanente Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva, identificado pela sigla CONAFAR, do Conselho Nacional do Ministério Público. Ela também possui mestrado em Análise Econômica do Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Participou do treinamento de desenvolvimento profissional em negociação do Clube de Negociadores. Atualmente cursa o MBA de Negociação e Administração de Conflitos e é facilitadora em Círculo de Construção de Paz. Apresento também o nosso segundo convidado, o Marcos Aurélio de Freitas Barros, que é promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Norte, mestre em Direito, Sociedade e Estado, pela Universidade do País Vasco, Espanha, e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É professor adjunto daquela instituição de ensino e membro também do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Instituto Potiguar de Processo Civil e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. É ex-presidente do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos do Brasil, o SEDEMP, no ano de 2020, e é membro titular atual do Comitê Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva, CONAFAR, do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. A presença dos dois convidados engrandece o Ministério Público pernambucano, o Ministério Público brasileiro, e como tema dessa palestra, algumas questões instigantes que tocam o tema certamente serão trabalhadas e detalhadas pelo convidado e pela convidada, como, por exemplo, qual deve ser a compreensão do modelo de Ministério Público resolutivo no atual momento constitucional? Quais controvérsias têm que se manter vivas e precisam ser superadas? A atuação resolutiva está limitada ao campo extrajudicial? Como pode o Ministério Público brasileiro se organizar internamente para ingressar na era da justiça consensual e celebrar acordos legítimos e resolutivos em áreas estratégicas? Então, essas questões e outras questões serão trabalhadas aqui durante essa tarde. Então, eu passo a palavra para os convidados e sintam-se muito à vontade.
Boa tarde. Tá ligado? Não, tá aqui. Desligou. Mais um. Boa tarde a todos e a todas. Já fui apresentada, meu nome é Ana Lu. Estou aqui em nome do Ministério Público de Santa Catarina, a quem desde logo eu agradeço. Peço permissão aos presentes para saudar os meus colegas de Santa Catarina, que estão aqui. Acho que é a maior delegação que veio de outro estado. Eu e o colega Marcos viemos aqui com essa missão de falar um pouquinho de um artigo que nós tivemos a oportunidade de escrever o ano passado, e que trata, então, desse tema envolvendo a indisponibilidade dos bens e a negociação coletiva. Como que se pode conciliar essas duas variáveis nas negociações coletivas? E, para isso, nós pensamos em desenvolver esse tema em, basicamente, 3 partes. Numa primeira parte, faremos um alinhamento de alguns conceitos. Num segundo momento, nós adentraremos um pouquinho nas técnicas de negociação. E depois, no momento final, faremos, então, um alinhamento final e abordaremos alguns aspectos procedimentais. Só voltando um passo, acho que o nervosismo me fez esquecer da gentileza de agradecer o convite, e faço na pessoa da doutora Nelma, amiga, colega da Rede Autocompositiva, amiga que a Justiça Restaurativa nos uniu. Obrigada, Nelma, e obrigada pela receptividade. Também ao colega mediador, que tão gentilmente nos acolheu aqui antes do início dessa fala. Bom, eu e o Marcos conversamos e decidimos fazer como aqueles 2 palestrantes da manhã fizeram, né? Vocês perceberam que eles tinham muita presença de palco, atores. O Marco tem um longo caminhar aí na vida de ator, então a gente vai fazer algumas encenações aqui. Brincadeira, gente. Expectativa e realidade. A realidade é que nós falaremos a partir dos slides, e, para ficar um pouquinho mais vivo, a gente vai falar de pé, tá? Para tentar dar um pouquinho mais de dinamicidade à nossa fala. Então, Marcos, é com você. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar aqui na pessoa de Fábio, mediador aqui dessa mesa, mas também na pessoa da doutora Nelma, também do doutor Fred, que nos acolheram tão bem em mais um Congresso Nacional de Direito Consensual no âmbito do Ministério Público. Queria cumprimentar a Ana Lu. Nós vamos fazer aí essa dobradinha. Eu costumo dizer o seguinte: eu vou fazer essa primeira parte, um pequeno aperitivo. A refeição vocês vão ter com a Ana Lu, depois eu volto aqui com ela para fazer uma pequena sobremesa. Então, a Ana Lu é que vai estrelar aqui esse momento. Mas o que é que eu queria dizer, assim, primeiro agradecer de forma muito enfática o convite. Eu sempre disse isso nas vezes que tive a oportunidade de comparecer. Eu acho o Congresso Nacional de Direito Consensual, esse é o 6º, um marco para o Ministério Público do Brasil. Ou seja, ele veio no momento, teve essa sensibilidade de que um dos grandes desafios do Ministério Público do século XXI é ele se inserir no âmbito da justiça consensual. É a gente começar a pensar o Ministério Público a partir de uma outra lente, a partir de uma outra ótica. O Ministério Público na era dos acordos, o Ministério Público a partir de um modelo diferente, de um modelo de justiça consensual. E a minha grande alegria, doutora Nelma, é que eu acho que já demos passos muito largos nesse sentido. Enquanto isso seja um caminho, uma trajetória progressiva, nós estamos realizando um evento quando há poucos dias, no mês passado, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público do Espírito Santo, celebraram, no caso de Mariana, do Rio Doce, no caso São Marco,
o maior acordo do mundo. Quando nós já tínhamos o acordo de Brumadinho, que era o maior acordo da América Latina, o quarto maior acordo do mundo, o que mostra a necessidade, a importância de que o Ministério Público ele possa se orientar para poder trabalhar com qualidade, para poder trabalhar de forma profissional, para poder trabalhar com resultados, também a partir de uma lógica, a partir de um modelo de justiça consensual. E a nossa ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre 3 aspectos que se conjugam. De um lado, a gente quer conversar um pouco sobre resolutividade, ou seja, perceber a importância do Ministério Público produzir resultados sociais a partir da sua atuação, conjugar a resolutividade com negociação e conjugar também com indisponibilidade dos direitos. Nós sabemos que não há um conceito unívoco, não há um conceito firmado, não há uma ideia tão clara e tão objetiva sobre o que seja indisponibilidade e como ela pode interferir no modelo negocial e nos resultados da atuação do Ministério Público. Mas mais do que isso, eu acho que hoje nós temos elementos suficientes para dizer que não dá mais para associar, embora muitos ainda o façam, indisponibilidade com intransigibilidade, com inegociabilidade. Basta a gente olhar para o direito sancionatório, basta a gente olhar para o direito penal, para a área da improbidade administrativa, que a gente percebe que todos os dias existem os chamados acordos de não persecução, os acordos de não persecução civil, os acordos de não persecução criminal, que já demonstram que essa relação entre indisponibilidade e intransigibilidade ela não pode ser vista como foi vista tradicionalmente. Mas mais do que isso, eu acho que o nosso trabalho ele busca responder uma segunda pergunta. Muito mais do que saber essa relação entre indisponibilidade e intransigibilidade, é a gente poder discutir os limites dessa possibilidade de transacionar sobre direitos indisponíveis. Por que eu digo isso? A gente sabe que a negociação, aqui tem muitas pessoas que cumprimentar também, Ana Lu, para não cometer também essa gafe, os colegas do Ministério Público do Rio Grande do Norte estão aqui presentes também, mas a gente tem a gente sabe que a negociação ela é a base dos métodos autocompositivos. E talvez o livro base, o livro que mais chama a atenção de negociação, que é o livro do William Ury, Roger Fish e Bruce Patton, ele foi traduzido para o Brasil a partir com o seguinte título: Como chegar ao sim. Mas ele tem um subtítulo: Como negociar acordos sem fazer concessões. E o grande detalhe, a grande provocação que a gente faz é que na grande maioria das negociações, sobretudo as negociações em matéria de direitos coletivos, algum nível de concessão, muitas vezes muitas concessões são deixadas na mesa de negociação. Ou seja, a gente precisa trabalhar com a ideia de que esse título é falso, ou seja, é íncito, ou foi mal traduzido, é íncita a ideia de negociação, a possibilidade de que, dentro de uma mesa de negociação, algumas concessões elas existam. Então, é muito importante que a gente reflita sobre essas relações entre um Ministério Público que se pretende solucionador de problemas, mas um Ministério Público que possa fazê-lo através de um método negocial que seja capaz de lidar com direitos indisponíveis. Vamos ver se passa, eu tenho que ir. Aqui. Tá ligado aqui. Passou. Esse é o trabalho, logicamente a gente vai para além dele, mas esse é o trabalho que serviu de base para essa nossa conversa. Aqui está o QR Code, quem quiser acessar. É um trabalho que está publicado na Revista Jurídica da Corregedoria Nacional do Ministério Público, e ele trata
desse tema: Ministério Público Resolutivo, negociação e indisponibilidade dos direitos na tutela coletiva. E como nós viemos, foi uma conversa que eu tive também com a Ana Lu, né, se a gente pode conversar um pouco, de algumas oficinas práticas, a gente inicia trazendo para vocês, para reflexão, alguns casos práticos, algumas situações que a gente vivencia na prática e que pode servir de base e de orientação para que a gente possa desenvolver, de forma, pensando no chão de fábrica, de como lidar com esses temas. O primeiro caso que eu trago, eu poderia trazer casos de família, eu poderia trazer casos de várias áreas. Como a gente limitou a negociação coletiva, o primeiro caso que a gente traz é um caso de Santa Catarina, é o caso de uma poluição numa bacia hídrica, ou seja, uma poluição em um riacho, num rio, uma poluição muito grande, um caso muito importante, mas um caso que foi resolvido a partir, ou que vem sendo resolvido a partir de vários acordos parciais no âmbito extrajudicial. E esse caso é interessante porque foi feito PRAD, foram tomadas uma série de medidas, foram feitas uma série de obrigações. Hoje a poluição ela já não existe, aqui tem o resultado, mas está no momento que é justamente no momento de discussão sobre o passivo ambiental, ou seja, a indenização pelos danos causados pela poluição hídrica. E aí vem uma questão: é possível negociar sobre esse valor? E se a gente estiver diante, em qualquer negociação, de uma perícia judicial que lhe diga, por exemplo, que o valor do dano é 1.000, é possível, em alguma medida, fazer um acordo por 80, ou ainda determinar outras obrigações de fazer para o restante, enfim? Essa é uma primeira questão que a gente precisa enfrentar mais seriamente, a partir da superação daquela lógica de que, em caso de direitos indisponíveis, você só pode negociar sobre tempo, sobre prazo, sobre modo, mas não poderia negociar sobre o conteúdo das obrigações. Eu trago também aqui um outro caso, que é um caso que eu vivencio, eu tenho trabalhado esse caso algumas vezes, que é o caso da reestruturação do sistema socioeducativo do Rio Grande do Norte. Esse é um caso que envolveu uma ideia de resolutividade judicial. Aqui, em resumo, nós estávamos diante, olha a primeira imagem, sistema em falência. Foi considerado o pior sistema educativo do Brasil. Um sistema absolutamente caótico, um problema de desestruturação enorme no sistema socioeducativo, que exigiu de início uma intervenção judicial, uma medida muito dura, uma intervenção judicial, a retirada do gestor da fundação para a reestruturação do sistema. Mas o detalhe desse caso é que esse caso ele começou a gerar essa transformação, aqui já é um resultado, já é um olhar da mídia diferente. Ele começou a gerar um resultado a partir do momento em que, mesmo diante de um título executivo judicial, de uma sentença transitada em julgado, determinando essa reestruturação, houve uma opção por aquilo que a gente chama de execução negociada. Ou seja, foram feitos 11 acordos na fase de execução. O primeiro acordo envolvendo 8 secretarias, 2 fundações, o governador do Estado, Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado, ou seja, uma série de autoridades que precisaram ser reunidas diante da dimensão do problema. Mas o detalhe é que, durante o percurso desses acordos, foi promulgada uma lei, que foi a lei que transformou a Fundac em Fundase. Só que a Fundac ela tinha isso aqui de cargo comissionado, isso aqui de cargo efetivo, não sei porquê. E, na verdade, essa nova lei ela invertia essa lógica. Ela criava mais cargos efetivos, menos cargos comissionados, e, à época, havia uma contratação temporária. O detalhe é que essa lei determinava que, no prazo de 2 anos, essa lei de 2018, fosse feito um concurso público. E, por N razões, esse concurso não foi feito em 2020. E foi necessário manter contratações temporárias, manter aquela estrutura de cargos da lei anterior, até que o concurso fosse feito.
Ou seja, o professor Cabral, não sei se ele está ainda, se saiu, o professor Cabral trabalha muito as regras de transição quando você tem uma situação jurídica consolidada e você precisa transitar para uma outra situação jurídica. Aqui nós temos uma situação de fato que estava consolidada, uma fundação que estava funcionando a partir de uma lógica estrutural e que precisava funcionar a partir de uma outra lógica. Isso fez com que se estabelecesse acordos com regras de transição. Isso é possível? Até que ponto se pode negociar, se pode dispor de direitos indisponíveis? Eu poderia trazer outros exemplos. A gente tem um exemplo muito conhecido na literatura, que é o exemplo do hospital das clínicas do Paraná, o maior hospital SUS de Curitiba, do Paraná, em que o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública questionando contratos ilegais, ou seja, muito parecido com o da Fundase, contratos ilegais. Durante a execução foi feito um acordo onde foi determinada a realização do concurso público, mas foram mantidos aqueles contratos até que viesse o concurso e houvesse essa mudança. Para trazer também um exemplo do Ministério Público Federal, o Alessandro está aqui, Dr. Elton Venturi trabalha muito o acordo, ele traz um exemplo que eu também acho muito interessante. Em segundo grau de jurisdição, ele se deparou com a seguinte situação. Uma empresa, ela ganhou uma licitação para explorar ou construir, não sei bem, no Porto de Santos, no terminal do Porto de Santos, que é o terceiro maior porto, enfim, questões tributárias muito grandes. E durante a execução desse contrato, no início da execução desse contrato, ela vai e é feito um aditivo, aqueles aditivos que muda tudo, e ela passa a explorar outras áreas maiores e assim por diante. O detalhe é que isso foi em 1997, quando foi em 2017, 20 anos depois, o tribunal vai e anula essa licitação. Anula essa licitação, mas a empresa tinha em mãos uma suspensão de segurança que proibia qualquer modificação até o trânsito em julgado, enfim, uma questão. E, em resumo, diante de uma situação que era inexequível, foi feito um acordo em segundo grau, que determinou que essa empresa, que já ia terminar com 2, 3 anos a concessão, fizesse investimentos no valor de 25 milhões de reais no terminal, no Porto de Santos, porque a própria empresa procurou dizendo o seguinte: eu sei que eu não vou ter nenhum problema com essa ação, mas a existência de uma nulidade de licitação, eu sou uma empresa de capital aberto, não está permitindo, as pessoas não estão investindo mais na minha empresa. E a questão que eu coloco para vocês é o seguinte: e se alguém disser que 25 milhões é pouco? Por que foi 25 milhões e não foi 50 milhões? Qual é o limite que você tem para conseguir, na condição de membro do Ministério Público, de representante do Estado, entabular um acordo que não ultrapasse os limites do sistema jurídico? Essa é a base da nossa discussão. E aí a gente pretende discutir 3 pontos que geralmente assaltam e geram necessidade de reflexão. Ou seja, diante da negociação, é possível ser mais resolutivo, alcançar mais resultados diante de direitos que são, por natureza, indisponíveis? Como a resolutividade ela pode se associar a essa ideia? E mais do que isso, ainda que você atue com técnica, ainda que você atue a partir de um devido processo consensual, ainda que você atue de forma profissional, é possível negociar direitos indisponíveis? Isso é viável? Ou, de antemão, você pode dizer que todas essas situações que eu trouxe, elas não são permitidas no âmbito do direito? E, por fim, uma questão que me parece muito importante: como fazer isso com segurança jurídica? Como conseguir segurança na mudança? Como é que eu consigo sair de uma situação de desestruturação para uma situação de estruturação, para uma situação de conformidade? E, a partir daí, muitas vezes trabalhando, estou vendo aqui Flávio, com políticas públicas que precisam ser implementadas, ou seja, e fazer isso de forma segura dentro do sistema jurídico, sem correr o risco de lá na frente ser levantado, por exemplo, que não houve, o Ministério Público não atuou bem, ou não representou bem o interesse público. E aí o primeiro ponto que a gente vai discutir é justamente a resolutividade. Passando até de uma forma mais rápida,
resolutividade hoje, ela passa a ser, e aí a gente é um pouco suspeito, porque somos do Comitê Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva, ela passa a ser a identidade institucional do Ministério Público. Ou seja, é preciso a gente perceber que dá sentido prático à ideia de resolutividade. Pensar em resolutividade é a partir de um caráter identitário, de uma identidade. E uma identidade que deve alcançar todo o Ministério Público. Nós cometemos um erro histórico, e é uma ideia que é muito disseminada, de que resolutividade é só para atuação extrajudicial, de que resolutividade ela fica circunscrita àqueles promotores que atuam na tutela coletiva, na atuação extrajudicial. Resolutividade ela deve ser um valor, está inclusive no planejamento estratégico, que deve informar toda a atuação do Ministério Público em quaisquer de suas funções. Por isso que a gente fala em resolutividade extrajudicial e em resolutividade judicial. E para entender isso, eu acho que é interessante a gente dar um passo atrás. Porque tem muitas discussões hoje, e aí a gente vai chegar na resolutividade, para eu terminar o aperitivo e preparar o terreno para a doutora Ana Lu aqui apresentar a refeição, que é justamente uma discussão sobre o papel, inclusive, do sistema de justiça. Tem um trabalho novo, do professor Fred Dier, do professor Leandro Fernandes, esse livro que está aqui, que ele discute justamente a existência de um sistema de justiça. E eu me incomodava muito com essa ideia, porque chama muito mais atenção as brigas, os embates entre Ministério Público, Defensoria, Judiciário, Procuradorias, Advocacia Pública. E quando você fala em sistema, você fala num conjunto de elementos que estão em interação. Você fala numa totalidade que está ordenada, senão não é sistema. Então ele começa a defender a ideia de que nós temos um sistema de justiça. Mas um sistema de justiça que não pode ser confundido com justiça estatal, que não pode ser confundida com justiça adversarial, nem pode ser confundida com heterocomposição. Ele parte da ideia de que está instalado no Brasil o que ele chama de um sistema brasileiro de justiça multiportas. E aí eu uso essa imagem é de um deus grego chamado Jano, que é o deus das mudanças, é o deus das transições, porque ele dá uma ideia, principalmente na representação dessa imagem, que é uma imagem de transição do velho para o novo, em que, numa mesma entidade, você tem o antigo, a justiça tradicional, e você tem o novo aparecendo. Mas o novo, ele não substitui automaticamente o antigo. Você vai ter a convivência daquele modelo de justiça tradicional, daquela ideia de lidar com problemas tradicionais, problemas bipolares, e a ideia de lidar com litígios mais complexos, como esses que a gente trouxe lá no início. Jano, inclusive, dá nome ao mês de janeiro, que é justamente o mês das mudanças, o mês das transições. E esses autores, eles dizem exatamente isso, de que o grande problema é que todo sistema ele tem dois elementos. Ele tem um repertório, que são os sujeitos, o Ministério Público é um deles, as portas, os métodos, mas ele tem também uma organização estrutural. Ele tem comandos normativos que organizam essa interação. E o grande detalhe desse sistema, é bem disruptivo, é que esse sistema ele é auto-organizado. Não existe um arquiteto que planejou esse sistema. Esse sistema ele foi se construindo a partir das necessidades. Ele usa uma imagem que eu acho muito interessante, que é a imagem das melancias em cima de uma carroça. Quando você vê, está tudo meio estranho ali, não cabe muito bem. Quando a carroça começa a andar, elas vão se organizando. É mais ou menos assim que acontece no sistema de justiça. E o que é que eu quero chamar a atenção para isso? Se a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista das políticas públicas, nós temos hoje um tema, 698, que é um tema do Supremo Tribunal Federal, que inclusive indica que você deve trabalhar com políticas públicas a partir do processo estrutural, de uma atuação estrutural, em que ele altera o funcionamento desse sistema. Nós estamos acostumados, no Brasil, a entrar com ação para reformar uma delegacia, reformar um CRAS, um CREAS, fazer concurso público para 10 enfermeiros, 10 médicos, 20 médicos. Essa lógica ela foi considerada inadequada a partir de um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, de alguma maneira, ele aplicou o que um autor colombiano, que radicado nos Estados Unidos, chamado César Garavito,
defende em termos de atuação em políticas públicas. Ele diz que as Cortes Supremas têm que ser fortes em relação a dizer pode intervir em políticas públicas, ela diz, não fere a separação de poderes, tem que ser moderada em relação à forma, ou seja, tem que ter perceber que ela não tem capacidade institucional para ela fazer, mas determinar que quem tem a capacidade institucional faça, através de planos e assim por diante, e tem que ser forte no monitoramento. O grande detalhe é que hoje, por exemplo, nós estamos diante de... não se sabe o que fazer com as ações que já estão na Justiça. O que é que a gente vai fazer com essas ações que pedem especificamente A, B, o C? O segundo grau vai ter que lidar com isso com muito zelo. Mas tem uma dificuldade que é justamente como é que uma instituição como o Ministério Público, que ele é um centro de resolução de conflitos, que ele é uma porta de acesso à justiça, como é que ele vai lidar com essa situação? Se o Ministério Público insistir em atuar da mesma forma, ele vai se deslegitimar. Ele precisa se alterar, se remodelar, para que isso aconteça. Então, a gente vai estar diante de um sistema de justiça em que é preciso que você perceba que existem muitos sujeitos que passam a resolver problemas jurídicos. Só basta a gente ver as serventias extrajudiciais. Algum tempo atrás, serventias extrajudiciais, cartórios, não resolviam problemas jurídicos. Hoje eles resolvem muitos problemas jurídicos e defendem agora a desjudicialização da execução. Ou seja, é um sistema auto-organizado, é um sistema que se organiza por si próprio, é um sistema que vai se formando paulatinamente, progressivamente, mas sem planejamento, mas é um sistema aberto, é um sistema que recebe, em que a sua legitimidade ela vai sendo feita à medida que você vai atuando. Então, o Ministério Público ele precisa ser visto como uma porta de acesso à justiça que vai receber esses problemas e precisa identificar qual é o método mais adequado. Outra porta, se ele vai para o judiciário, se ele vai se valer da mediação, se ele vai se valer da negociação, se ele vai se valer de qual método ele vai utilizar. E mais do que isso, ele passa a ter a responsabilidade de fazer isso de forma a alcançar a efetiva solução dos problemas. Então, eu termino minha parte para abrir caminho aqui para a atriz principal, já que ela disse que a gente vamos ser atores, dizendo o seguinte: se a gente for falar em resolutividade, eu costumo dizer que a resolutividade ela passa por 3 aspectos. Primeiro, um aspecto que está lá na resolução, na recomendação 54, que é a ideia de que o Ministério Público ele deve se comprometer com os resultados, com a solução, com os resultados sociais da sua atuação. Mas, para você conseguir isso, o Ministério Público tem que pensar em 2 outras coisas. Primeiro, entender e saber lidar com as práticas que são necessárias para que esses resultados sejam alcançados. Saber que, diante de determinado conflito, como lá no caso de Mariana, eu escrevi um livro sobre o caso de Mariana, eu dizia, aquele conflito não se resolve se não for por acordo. Aquela complexidade ela não se resolve se não for por um acordo, e foi feito agora o maior. A gente precisa saber que alguns conflitos não são resolvidos pela porta do judiciário, precisam ser resolvidos a partir de outros métodos. Mas mais do que isso, a gente precisa conseguir dar o máximo rendimento a esses métodos. A gente precisa ter a capacidade de lidar com esses métodos e dar a eles resultados práticos, efetivos. E aí chega a questão do nosso trabalho. Ou seja, para a gente dar, principalmente na tutela coletiva, mas não só nela, rendimento à negociação, nós precisamos tratar de frente com a possibilidade de fazer concessões, de transacionar, de discutir e deixar na mesa de negociação alguns aspectos quando se estiver diante de direitos indisponíveis. Ou seja, se a gente reproduzir aquela máxima de que direitos indisponíveis são intransigíveis, de que direitos indisponíveis só pode discutir tempo, modo, a gente vai ter muita dificuldade de trazer esses resultados. Então, é aí que eu passo para a Ana Lu, ou seja, a partir da utilização das técnicas de negociação, de forma mais profissional, a partir de um procedimento negocial, como é que a gente pode, mesmo diante de direitos indisponíveis, ter condições de fazer negociações que gerem resultados, que seja uma prática resolutiva e que dessa prática você consiga o maior rendimento possível. Passo então aí para a atriz principal. Bom,
Então, a partir desse cenário que o Marco trouxe, desse alinhamento, né, da resolutividade judicial e extrajudicial, de que nós não temos um conceito fechado do que é direito indisponível e que nós temos que nos afastar desse mantra que muitas vezes nos escondemos para não enfrentar situações que vêm até nós na promotoria. É direito indisponível, não tenho limite, não posso negociar. Ou até mesmo que façamos uma reflexão e pensemos o que estimula as pessoas virem até nós e negociarem conosco. Se nós continuarmos entregando para as pessoas só aquilo que eventualmente uma sentença entregaria, nós não nos tornaremos interessantes e ninguém vai vir até o Ministério Público com esse intuito ou com essa predisposição de negociar. E aí, a partir desse alinhamento, o convite agora é que nós olhemos para os 7 elementos da negociação, e aqui nós não teremos tempo para passar pelos princípios que regem a chamada e conhecida negociação por princípios, que o Marcos fez referência, que foi lá iniciada a partir, né, dos autores de Harvard, a partir do livro Como Chegar ao Sim. Mas a ideia é que nós, promotores de justiça, núcleos de autocomposição, quando nós estamos na mesa de negociação, quando nós estamos lá interagindo com a outra parte, o convite agora é que nós, a partir desses 7 elementos, pensemos quais deles nos mais engessa, quais deles mais nos impede de prosseguir com coragem e enfrentar esse mantra, como nós dissemos, de que a indisponibilidade é impossível de se negociar, e aí, de forma contraditória, aquilo que serve para proteger acaba inviabilizando que a gente entregue para as pessoas justiça, que a gente entregue para as pessoas e para a comunidade resultados. E, a partir de uma reflexão, nós pensamos aqui que os elementos que mais nos podem atrapalhar ou talvez ser obstáculos na mesa de negociação, o primeiro deles nós colocamos aqui como sendo as opções. As opções, então, são aquelas soluções que nós criamos na mesa de negociação, junto com a outra parte, e que podem ser possíveis soluções. E, a partir de algumas negociações que já fizemos lá em Santa Catarina, conversando com o Marcos, conversando com colegas mais experientes, o primeiro momento, ou talvez o primeiro obstáculo que nós tenhamos que superar ao pensar em gerar opções criativas, é silenciar aquela voz interna, aquela voz que fica na nossa mente dizendo: isso não vai dar certo, isso não é para o Ministério Público. O Ministério Público tem que esperar o órgão público fazer e depois ver se está correto. Eu não devo me envolver na solução. Se nós continuarmos nessa postura de retranca, nessa postura de esperar as partes fazerem, para depois a gente está certo, se estiver errado, nós vamos propor ação, se nós continuarmos a não nos envolver com a solução dos problemas, muito provavelmente nós continuaremos nessa situação de judicialização. Então, o primeiro convite é que, diante de direitos chamados indisponíveis, ao invés, então, de nós nos colocarmos nessa postura de que não é possível negociar, nós adentremos nas mesas de negociações com criatividade e com possibilidade, sim, de gerar opções junto com a outra parte. Que nós vejamos o problema como algo comum, como algo que é nosso, e que um concurso, a construção de uma escola, uma poluição hídrica, um sistema socioeducativo, é função nossa, sim, ajudar nas soluções dos problemas, e isso não vai nos comprometer. Se nós fizermos reuniões com as partes e ali propusermos que nós, de forma criativa, pensemos quais são as soluções, nós estamos, sim, cumprindo o nosso papel, e muitas vezes o papel do Ministério Público é de estimular as partes para que secretarias de um mesmo governo, secretarias de um mesmo município se unam, se conheçam nas nossas reuniões e ali, a partir dali, pensem em soluções criativas. E quando nós estamos falando de opções e de direitos indisponíveis, o primeiro ponto que nós já temos que lembrar é que transação é diferente de renúncia. Se tem alguma vedação na legislação, é para a renúncia de direitos indisponíveis, não para a transação. Um outro elemento... Não está, né? Okay. Vai rápido. Fui longe.
E aí, se nós continuarmos nessa ideia de que direitos indisponíveis não são possíveis de negociação, o que vai acontecer é que esse círculo de geração de valor não vai girar. Nós não vamos construir nas nossas reuniões, a partir dali, pensar em soluções criativas. Porque nós temos que nos afastar dessa ideia de que as nossas negociações não podem gerar ganhos mútuos. As partes que vêm até nós esperam, sim, que o Ministério Público, em algum momento... a gente prometeu o teatro daqui, né? Aliás, o Chacal, que está aqui, é em homenagem ao povo da Justiça Restaurativa, e a gente botou o Chacal aqui super bravo, fazendo perguntas questionadoras e críticas, e aí a gente respondendo a partir do nosso artigo. A ideia é que nós pensemos, sim, em negociações com ganhos mútuos, para que as pessoas que venham até nós estejam estimuladas a negociar. Quando eu simplesmente repetir que, se um laudo fala em 1 milhão, eu não posso negociar aquele 1 milhão, não posso fechar um acordo por 800, eu não estou gerando ganhos mútuos, eu não estou estimulando que as pessoas que vêm até o Ministério Público se agradem ou se estimulem a negociar. Isso aqui está difícil. E aqui, só como exemplos de negociações que nós fizemos lá em Santa Catarina, que é nessa linha de opções criativas, uma situação que envolvia a implementação de redes de distribuição de água. O que nós fizemos lá para conseguir dar à outra parte ou construir com a outra parte uma solução criativa? Primeiro, e aqui na linha dos ensinamentos do professor Cabral, que tivemos o prazer de participar agora da oficina. Primeiro, o dano moral em dinheiro foi substituído por uma obra de interesse coletivo. Muitas vezes, para uma construtora, é muito mais fácil construir uma obra do que desembolsar o dinheiro in natura. Uma outra situação, negociamos também a multa. A multa vencida foi substituída em uma negociação por um calendário da obrigação de fazer mais reduzido. Quando você diz, olha, quando a empresa fala para você, o órgão público fala para você, eu não tenho condições de pagar a multa, mas eu posso investir esse dinheiro da multa para uma obra que eu faria em 1 ano, contratar mais pessoal e mais tecnologia e construir em 6 meses, eu estou fazendo aí um negócio processual e estou gerando opções. Estou saindo dessa ideia de que a multa é inegociável. Mas o juiz tem o poder de diminuir a multa, está lá no CPC, por que nós não podemos fazer? Por que nós, que somos os autores da ação, não podemos negociar isso e reverter esse valor que iria, depois, de alguma outra forma, para um fundo, já de antemão, para a construção de uma obra, por exemplo, ou para a obrigação de fazer, que é o principal do nosso acordo ou, né, do objeto perseguido. Enquanto nós falamos em opções, nós temos que abrir aqui uma caixinha e lembrar das alternativas. As alternativas são aquelas situações que eu não consigo, quando eu tenho que sair de uma mesa de acordo, porque ali não foi possível uma opção, eu vou para as alternativas. E a nós, via de regra, a alternativa mais viável ou mais possível é o judiciário. Mas me parece que nós, promotores de justiça e promotoras de justiça, temos que aqui deixar de ser um pouquinho ingênuos e fazer uma análise mais coerente e realista do judiciário, de nós judicializarmos certa ação. Vale a pena eu sair de uma mesa de negociação onde eu teria que fazer alguma concessão e judicializar aquele caso, que eu vou colocar, como nós já sabemos aqui, na mão do judiciário, a decisão, e vou esperar lá o trânsito em julgado, como bem diz essa figurinha, né, por anos e anos, porque nós sabemos o tempo do processo no Brasil. Sem fazer uma análise de risco, está mais que na hora de nós endereçarmos a nossa força de trabalho, a nossa tecnologia, os nossos investimentos, para fazermos análise de riscos daquele caso e perceber se a judicialização é o caminho. Tivemos um caso recente, agora lá em Santa Catarina, que foi bem emblemático e bem traduz essa situação de que nós tínhamos uma sentença favorável em primeiro grau, só que, fazendo a análise de risco daquela situação, nós percebemos que aquela sentença não seria confirmada nos tribunais superiores, porque a sentença era basicamente ultra petita e extra petita, apesar de ser favorável para o judiciário. E aí? Vamos ficar
com esse sonho de sentença, sabendo que, olhando para o STJ, olhando para o STF, olhando para as decisões dos tribunais de contas, essa sentença não se confirma? Naquele caso, fizemos uma análise de risco desse caso e fizemos um acordo pactuando uma obrigação de fazer e uma obrigação monetária menor do que constava na sentença. E aí, como bem disse o professor Cabral hoje, justificamos nos considerandos do acordo aquela opção, essa análise de risco realizada e fizemos o acordo. Então, eu chamo a atenção para esse ponto que tem que estar na nossa ordem do dia. Nós não podemos mais ser ingênuos e judicializar as questões, fazendo aí trânsito em julgado contra nós, ou ainda nos aventurando em ações que possivelmente nos tribunais superiores não serão confirmadas e deixando de lado uma negociação que naquele momento poderia trazer um benefício imediato para a comunidade. Um outro elemento da negociação, que nós, além das opções, que também pode nos engessar um pouco quando nós estamos... Eu nem tinha percebido. Um outro elemento que pode nos engessar um pouco, quando nós estamos falando dos elementos de negociação a partir de direitos indisponíveis, são os critérios objetivos. O que são os critérios objetivos? Bem rapidamente aqui. Os critérios objetivos são aqueles pontos que me dão segurança na mesa de negociação. Eu saio daquela ideia de que eu, promotor, acho que aqui tem que ser 80 mil, eu, promotor, acho que aqui tem que ser um concurso, para a ideia de que, não, os critérios objetivos nos mostram isso. E os critérios objetivos são laudos periciais, são outros acordos, são a própria legislação. E hoje, atualmente, nós vivemos num momento muito auspicioso e proveitoso para falar de direitos indisponíveis e estar ancorados e respaldados por critérios objetivos. Hoje, a lei de mediação nos permite taxativamente ou explicitamente e diz que é possível transacionar direitos indisponíveis. Nós temos as convenções processuais, que, como o professor Cabral nos mostrou hoje na oficina, é um mundo que se abre e traz para o Ministério Público esse protagonismo e nos tira daquela ideia de esperar para o juiz decidir sobre qual vai ser a sentença, qual vai ser o momento da prova e como vai ser o resultado. Para falar aqui de uma situação bem prática, saindo do mais para o menos, nós temos hoje a possibilidade de flexibilizar os juros compensatórios, que nós aqui que negociamos no dia a dia, sabemos o quanto os juros compensatórios influenciam no valor total de um quanto, e pode ser um atrativo muito grande para aqueles que querem negociar conosco. Tivemos uma questão lá, também em Santa Catarina, que bem mostrou, para vocês terem uma ideia, era uma ação o ingresso dela, a tramitação dela iniciou em 1998, então é algo bem atual, e ainda estava tramitando. E lá, a dívida, num dado momento, ficou impagável. E havia uma vontade muito latente da parte de se livrar daquele processo. Aliás, já eram os herdeiros e eles queriam mais resgatar a memória do pai falecido do que o próprio processo. E, a partir da exclusão dos juros compensatórios, que hoje, felizmente, o Conselho Superior de Santa Catarina acolhe e nos dá essa segurança para negociar, nós conseguimos fazer esse acordo e levando em conta um outro elemento da economia que nós, promotores, também temos que avaliar, que é o custo de oportunidade. Nesse caso, além do dinheiro entrar para o município, nós carimbamos o dinheiro de forma que o município assinou o acordo como interveniente, recebeu o dinheiro e se comprometeu a usar esses valores para o transporte escolar. Então, vejam, crianças que deixavam de ir para a escola por falta de transporte foram beneficiadas com esse acordo, onde o Ministério Público saiu dessa figura de direito indisponível, direito público não posso negociar, excluiu os juros compensatórios e fez aí valer esse custo de oportunidade. O Marcos não falhou, só falhou em mim. O que é isso? Um outro ponto também que nos favorece, em termos de critérios objetivos, foi o que o Marcos disse aqui. Hoje é possível, a nós, promotores de justiça, transacionar com uma certa tranquilidade e conviver por um tempo com a situação de ilegalidade a partir de uma regra de transição.
O artigo 23 da LINDB nos dá essa oportunidade, e foi o que nós fizemos lá nesse caso da poluição do recurso hídrico. Nós levamos 6 meses para estancar a poluição, mas com a segurança do artigo 23 de que havia ali uma regra de transição e que nós não temos, como diz o Paulo Valério hoje para mim, uma varinha de condão que vai mudar a situação do A para o B de uma hora para outra, nos dá essa oportunidade de, a partir de um cronograma de obras, a partir de um plano para atingir a obrigação principal, nós possamos, passo a passo, ir construindo essa solução e conviver, sim, com uma regra de legalidade. Mas todos nós aqui sabemos o quanto isso era uma dor do promotor de justiça, que dizia, como eu preciso fazer concurso público, mas como que eu vou deixar os temporários por um tempo aí? Ou como que eu vou conviver, então, com a poluição por um período? E hoje o artigo 23 da LINDB traz essa regra de transição e nos permite, com um conforto, negociar durante a ilegalidade, ou pelo menos conviver com a ilegalidade, né? Bom, eu trouxe exemplos, né, de critérios objetivos, mas se a gente for pensar o seguinte, bom, Ana Lu, mas ok, você trouxe as convenções processuais, você trouxe os juros moratórios, está olhando para o relógio, mas calma, já vou. Você trouxe aí o artigo 23 da LINDB, mas eu, lá no caso concreto, na minha promotoria, estou diante de um direito individual, de um direito indisponível, diante de uma negociação coletiva. Como que eu penso, para aquele meu caso, o enquadramento desse acordo? Quanto que eu posso ceder? Quanto que eu posso transigir numa obrigação? E aí me parece que hoje nós temos algo também que nos socorre de uma forma muito confortável e estimulante, que é o artigo 26 da LINDB, no seu parágrafo 1º, quando ele diz que os acordos eles têm que ter algumas características para que eu possa ter, então, essa segurança jurídica e poder que essa solução jurídica pode vir acompanhada de um benefício para a comunidade. Então, eu tenho que olhar para esse meu acordo, eu tenho que ver se a solução é compatível com os interesses gerais, eu tenho que ver se essa solução ela se mostra eficiente, eu tenho que ver que se essa solução jurídica se mostra proporcional e se ela é equânime e se eu não estou desonerando permanentemente o direito. Se o meu acordo permear, passar por esse checklist, eu estarei, então, entregando e negociando numa margem de segurança que, possivelmente, né, e é isso que se espera, vai aí passar pelo crivo do judiciário, vai passar pelo crivo dos nossos conselhos e, mais, vai ser respeitados pelos outros legitimados. Porque nós também temos isso. Nós não somos os senhores da verdade. Nós não podemos nos aventurar em acordos sem ter essa preocupação de que existem outros legitimados que também têm que concordar com aquilo, ainda que tacitamente, sob pena de nós vermos o nosso acordo, todo o nosso trabalho de negociação, de alguma forma desrespeitado ou até não concordado, né? E o último elemento que eu trago aqui, desses 7 elementos da negociação, que pode, talvez, nos engessar e nos impedir de entrar nesse mundo da negociação dos direitos indisponíveis, é o compromisso. E o compromisso, então, é o passo final de uma negociação. Passado aqueles 7 elementos, eu chego no compromisso. E a mim parece, e o Marcos também concordou quando nós conversarmos, que para que a gente possa superar essa fase de transacionar direitos indisponíveis sob o aspecto do compromisso, nós temos que superar, pelo menos, 3 obstáculos. E o primeiro deles, eu coloquei aqui, superando a ansiedade, para fazer um paralelo com aquele livro, Superando o Não, é que nós, promotores, temos que respeitar e admitir que nós não vamos, numa reunião de 20 minutos, 30 minutos, resolver uma situação complexa. Nós temos que segurar essa ansiedade na medida de que admitirmos que o processo de negociação, o procedimento de negociação é algo que precisa ser maturado, que as partes precisam, a partir do seu tempo, do seu convencimento, chegar ao engajamento para o encontro da solução.
Vejam que se nós formos comparar o tempo de tramitação dos processos pelo CNJ em números, nós vamos ver que o processo de execução dura 5 anos em média no Brasil. Um processo no segundo grau, 2 anos e 3 meses. Um processo no primeiro grau, 2 anos e 11 meses. Por que nós admitimos e convivemos com esse tempo de processo e somos tão críticos com o processo de negociação e achamos que 6 meses de negociação é muito? Que isso é muito para mim, para a promotoria, que eu não tenho tempo para isso. Então, o primeiro ponto é esse, é que nós nos convencemos que o processo de negociação, para que ele possa gerar engajamento e solução, ele tem que ter esse tempo de maturação, que é muito menor que o tempo do processo. O segundo ponto é que o TAC não é o nosso único caminho. Nós temos que lembrar que o TAC ele veio a partir da Constituição de 88 e de um momento que nós estamos ainda fortalecendo a nossa legitimidade. Mas o TAC, se nós formos ler a Lei 7347 e a própria resolução do CNMP, ele vem como um mero modulador de condutas ilegais. Ele ainda é muito tímido. E hoje nós já temos outros elementos que podem que nos permitem ir um pouco além dessa mera modulação de condutas ilegais. E aqui eu lembro do artigo 26 caput, que o Marcos também fala um pouquinho depois, e ele vai muito além de mera modulação de conduta ilegal. Ele fala em eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa. Então, a partir da conjugação do artigo 26 e da redação anterior do TAC, da Lei 7347, nós percebemos que houve um avanço aí de possibilidades que se abrem para o Ministério Público negociar. E um último ponto, dentro dos compromissos, que me parece que nós devemos olhar com mais atenção e investir, é investir nos acordos parciais. Nós temos que usar mais esses elementos, essa forma de negociação, quando nós estamos diante de um caso complexo, pensar na ideia de que um acordo pode não contemplar tudo e nós podemos ir construindo com a parte o passo a passo dessa solução. Tal qual aqui, botei entre aspas, porque não é um termo aí usual, um procedimento estrutural extrajudicial. E esse caso de Itapiranga, de poluição hídrica que nós falamos aqui no início, nós conseguimos estancar a poluição porque, em 9 reuniões, passo a passo, conseguimos, combinando e ajustando ações e obrigações de fazer com a empresa, conseguimos, então, estancar a poluição. Colegas, esses caminhos que nós percorremos aqui, dos 7 elementos da negociação, e dando ênfase para esses, são sugestões que, depois de algumas reflexões que eu e Marcos fizemos, pensamos que podem ser que podem ser objeto de reflexão, para que, como disse no início, nós possamos ir para a mesa de negociação com um pouquinho mais de coragem e realmente protegendo e não se escondendo atrás desse mantra da indisponibilidade, correr o risco de proteger de forma deficiente. Vou devolver a palavra para o Marcos e depois eu volto no finalzinho. Eu consegui. E para concluir, assim, eu volto para os 4 casos. Só tenho esse slide aqui, a Ana Lu vai concluir. Ou seja, se a gente trabalhou com 4 problemas bastante complexos, por exemplo, poluição hídrica de um rio lá em Santa Catarina, a necessidade de reestruturação de todo um sistema socioeducativo, a necessidade de resolver problemas de contratações ilegais no maior hospital SUS do Paraná, sem que o hospital paralisasse, a necessidade de resolver um problema histórico de 20 anos em relação a uma licitação equivocada de um terminal portuário do Porto de Santos, o maior porto do Brasil. São problemas que estão na mesa do Ministério Público e que precisam ser resolvidos. Para isso é necessário algumas posturas diferentes. A primeira delas é repensar, por exemplo, a forma de fazer controle da administração pública na tutela coletiva. Aquele controle à distância, bloqueio, aquele controle de apontar o dedo, aquele controle de você dizer faça isso, faça aquilo, comando e controle, ele precisa ser substituído por um controle mais horizontal, por um realinhamento, por um conhecimento. Por isso que é tão importante, em todos esses casos, sem dúvida nenhuma, houve um grande diagnóstico, houve um grande mapeamento do conflito, houve uma grande compreensão
das causas que levaram àquele problema, ou seja, da essência do problema, ou seja, houve uma verticalização em relação a esse problema, e a partir daí, se levou esse problema para uma mesa de negociação, levando em conta algumas ideias que são muito simples, como, por exemplo, a existência de uma justiça transicional. A necessidade da gente pensar que a justiça não é mais como antigamente, que o legislador determinava as coisas como tinham que ser feitas e a gente simplesmente aplicava a lei. Ou seja, às vezes você tem que ter uma transição para que você consiga resolver um determinado problema. Terceira situação importante. Claro que fazer concessões diante de direitos indisponíveis significa poder e significa responsabilidade. E quanto mais poder, existe a necessidade de controlar o exercício desse poder. Existe a necessidade de fundamentar adequadamente, de respaldar adequadamente essas opções, esse caminho. E aí é o que a Ana Lu colocou. Ou seja, se você está diante de uma opção que é desconstituir contratos de um hospital SUS imediatamente, isso paralisar o hospital, ou determinar de forma gradual que seja feito um concurso público e essas pessoas sejam substituídas, manter a estrutura normativa anterior até que seja feito um concurso público que possa ser aplicada a nova estrutura normativa. Enfim, quando você está diante de situações em que as opções que são colocadas na mesa de negociação, diante das alternativas, elas justificam aquela transação, elas justificam aquela concessão. A gente tem elementos palpáveis a partir de um devido processo consensual, a partir de um procedimento que segue fases bem estruturadas, que você identifica quais são os interesses, quais são as opções, você consegue transformar isso num acordo que pode ser sustentado. E tem algumas, eu trago aqui algumas, a Ana Lu falou sobre algumas, vou passar muito rápido, algumas questões mais procedimentais. Por exemplo, a própria opção pelo TAC. Ou seja, a experiência prática tem demonstrado grande dificuldade na negociação só sobre a perspectiva de você propor a elaboração de um TAC. Primeiro porque tem alguns que acham que TAC é mera modulação de condutas, mera aplicação da lei, e que eu não estou com minha conduta desajustada, não estou... E existe também, e eu coloco isso para quem trabalha com a tutela coletiva, e eu digo isso que no Brasil todo, mas eu levantei no meu estado, procuradores do estado dizendo, não assinem TAC. Mas não assinem TAC por uma razão, porque eles estão às voltas com multas milionárias de descumprimento de TACs, diante da transição eleitoral, as questões partidárias, o secretário sai, não avisa que tem um compromisso, o outro não cumpre, e diante da ocupação das procuradorias por multas milionárias de TACs, eles simplesmente determinam que as secretarias não firmem TAC. Então, o que é que eu tenho assim, sugerido? Primeiro, eu tenho evitado usar o nome TAC para evitar essas questões, mas não é o mais importante. E outra questão que a gente tem que levar em consideração sobre o TAC é a quantidade de legitimados. Às vezes a gente tem, na tutela coletiva, legitimado de mais e solução de menos. Por quê? Porque, às vezes... Então, outra questão importante, quando você pensa num acordo, é ter mais conexões e menos protagonismo. Às vezes, você chamar outros legitimados para estar junto de você, para você evitar duas coisas. Primeiro é que você seja atravessado por uma ação civil pública, por uma atuação mais impositiva que comprometa o seu trabalho. E a segunda é para que não haja o que a gente chama de balcão de acordos, ou leilão reverso. Quando você está querendo negociar sobre indenização, você procura todos os legitimados, o que fizer a indenização melhor é outra dificuldade que a gente tem. Muita preocupação em relação à multa. Eu tenho feito muitos TACs, fiquei até defender junto ao Conselho Superior, sem imposição de multa. Ou seja, se o problema está sendo porque vão cobrar a multa, eu digo, olha, não existe dúvida entre a gente que o problema existe. Essa multa eu consigo na primeira decisão, na execução que for determinada, o juiz determina essa multa, principalmente depois que ele assinou um acordo. E eu não estou interessado em cobrar essa multa. Se a gente conseguir fazer um acordo legítimo, que possa ser cumprido, exequível, nós vamos conseguir cumprir, independentemente dessa multa. Mas mesmo se você queira, e o professor Cabral, é o que a Ana Lu colocou também, a multa também pode servir como elemento para que você possa usar numa negociação. Ou seja, eu reduzo o valor da multa desde que você me dê alguma garantia processual, me dê alguma outra garantia, também é possível. Mas eu, no meu caso, não tenho nem utilizado. E tem muita preocupação também, vou ser muito rápido, em relação a, diante desses legitimados, a gente tem uma preocupação se é importante ou não a homologação dos acordos. A gente costuma pensar que homologar acordos é uma providência burocrática.
até porque o TAC ele é título executivo extrajudicial. Mas é preciso a gente perceber, pessoal, que a gente está diante de duas situações. O TAC de antigamente, o TAC tradicional, que praticamente não existe, que é simplesmente você adequar uma conduta que a lei diz, esse não precisa de homologação, não. Mas o TAC que você faz concessões grandes, que você faz, dispõe de direitos indisponíveis em alguma medida, esse é importante que seja controlado para você não correr o risco de outro legitimado vir querer anular ou vir querer discutir esse TAC. Então, você tem hoje o artigo 3º da Lei de Mediação que diz que esse tipo de acordo ele precisa ser homologado pelo Judiciário, você passaria por um duplo controle, o controle interno pelo Conselho Superior, mas era interessante que houvesse esse controle também pelo Judiciário, porque o controle que o Judiciário faz não é um controle meramente formal, mas também ele não vai entrar no sinalagma, mas é um controle que ele precisa analisar o devido processo legal formal e substancial. O artigo 23 das regras federais lá dos Estados Unidos diz que você tem que analisar justiça, adequação e razoabilidade. Ou seja, você precisa olhar nesse TAC, por exemplo, nesse acordo, se alguns grupos não ficaram subrepresentados. Se esse acordo ele atende a todos os grupos que foram impactados por aquele problema. É preciso ver se aquela solução que foi adequada é uma solução que atende o interesse público, se é uma solução que você consegue mais do que você conseguiria se precisasse entrar na justiça. É isso que está no artigo 26. A gente tem um artigo 26 onde ele fala que o TAC tem que ser equânime, o TAC tem que ser razoável, ele tem que atender o interesse público. É isso que está dito. Usar esses parâmetros, tanto na hora de elaborar o TAC, tanto na hora de... Se você pegar o professor Gregório Sagra, ele diz que na hora de você decidir se você vai fazer um acordo ou não, isso também serve para o momento de saber se vai homologar ou não, você tem que analisar 3 princípios e alguns fatores. Você tem que analisar adequação, você tem que analisar razoabilidade, tem que analisar a igualdade. Ou seja, então esses elementos são elementos que precisam ser examinados. E é muito importante que a gente perceba isso, porque ele dá uma maior segurança ao acordo. Ou seja, é um acordo que passou por um controle interno, ou seja, foi discutido internamente. É um acordo que passou também por uma homologação judicial, que não foi uma homologação meramente burocrática, não foi uma homologação meramente sobre aspectos formais, uma homologação que olhou a representatividade adequada, que olhou se houve participação, que olhou se esse acordo ele adequa a essas situações. Isso é tão importante que, se a gente pegar o PL 1641, que é o que trata da mudança da ação civil pública, ele vai exigir essa homologação. Ou seja, é uma discussão que existe, é uma coisa difícil para a gente entender, mas é uma preocupação que a gente tem, porque você vai correr o risco, por exemplo, de alguém trazer a tese de Hugo de Mazil dizendo que o TAC é uma garantia mínima e que alguém pode, em cima do seu acordo, buscar outra coisa. Isso simplesmente desestabiliza qualquer relação. Ou seja, alguém lhe procura, quer resolver um problema, você chega numa solução do problema e amanhã alguém vai dizer que essa solução ela não é segura, ela não é adequada, essa pessoa não volta mais para negociar. É um outro aspecto que a gente precisa trabalhar também. E por fim, 3 minutos, eu termino agora, em 1 minuto. E por fim, eu já traz para vocês aqui um outro artigo que a gente trabalhou, que é a necessidade de que essa discussão sobre negociação, principalmente em causas mais complexas, ela seja um empreendimento institucional. Ela precisa muito mais, além de ser uma responsabilidade do promotor, do procurador de justiça, ela ser uma responsabilidade da instituição. A gente tem chamado a atenção, por exemplo, para a importância dos núcleos permanentes de incentivo à autocomposição, ou seja, que são verdadeiras Ferraris, junto com com os centros de apoio, com laboratórios de políticas públicas que alguns ministérios públicos têm. Essas estruturas elas precisam estar coordenadas para resolver esses grandes problemas, para ajudar no diagnóstico, para ajudar a lidar com essas situações. A gente tem hoje muitos núcleos no país todo, mas muitos deles não estão fazendo esse tipo de negociação, que é o que a Alessandra chama, né, com base em Lawrence Susskind, de desenhar mecanismos de solução de consenso para questões de negociações multipartes, como aquela que eu citei, que envolveu 8 secretarias, 2 fundações, outras autoridades. Ou seja, a gente precisa se especializar nesse tipo de negociação, e esses núcleos eles vêm justamente para isso. Você passa, por favor. A gente tem aí um pouco do artigo que trata dos núcleos também, que é outro aspecto que eu queria também trazer, e aí eu passo para a nossa atriz principal para que ela conclua aqui a nossa fala, agradecendo a vocês aí a paciência e passando aí esse pequeno recado. Não.
É só um último slide para agradecer a paciência de vocês, né? A gente teve uma concorrência aqui grande depois das oficinas no final de tarde, mas para dizer que essas ideias do artigo são ideias muito simples, mas a ideia o maior foco é que nós acreditamos efetivamente que se nós nos afastarmos desses mantras de que a indisponibilidade é um problema, nós poderemos avançar muito no campo das negociações, no protagonismo do Ministério Público, e com isso ganham as partes e ganham o todo, porque todos somos interligados, ou todos somos um, como dizemos no yoga. Muito obrigada. Bem, gente, diante dessa rica explanação, eu quero agradecer mais uma vez a exposição. Marcos, muito obrigado. Ana Lu também, gratidão aí pela exposição, pela riqueza. Quero fazer uma saudação especial a todos os internautas e internautas que nos acompanham por vários cantos do Brasil, que não puderam estar por algum motivo aqui no Ministério Público nesse momento. Sejam todas e todas abraçados. Quero agradecer também a doutora Nelma pelo convite e toda a equipe do NUPIA pela curadoria. Está muito bonito esse evento e por fim, pelo que eu pude compreender, portanto, a mudança de mentalidades, portanto, e atuação são fundamentais para garantir a legitimidade social do Ministério Público para que a instituição, então, possa continuar fazendo e performando essa transformação social. Então, muito obrigado, desejo uma boa noite a todas e a todos. E até amanhã, para o próximo evento. E antes de me despedir, a gente quer fazer uma singela homenagem, não é isso? Para os nossos convidados. Eu vi aqui que temos algum presente aqui, uma lembrança. Né? Mas chega, vamos entregar junto, por favor.